Oi, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês tudo sobre a Lui. Tudo que eu lembrar, tudo que eu consegui compartilhar e tudo que vocês me perguntaram no Instagram, que agora eu acabei de postar uma caixinha aqui para vocês me perguntarem o que vocês querem saber sobre a minha nova marca. Então, esse é aquele vídeo assim, pode ficar enorme? Pode, mas temos cenas legais aí do nosso making of da nossa primeira campanha. E eu espero que vocês gostem de saber um pouco do que tá por trás desse super lançamento, pelo menos na minha vida. Eu me preparei o ano inteiro para lançar a Lui para vocês e hoje eu quero contar para vocês o que aconteceu quando eu não podia compartilhar as coisas, né? Quando a gente estava aí preparando tudo para o lançamento da Lui. Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para você ir lá no Instagram e seguir lui.club e também, obviamente, se você não me segue, LuTS Ferreira. Bom, gente, então, quero muito contar para vocês como tudo começou. E essa história da Lui não começou esse ano, não começou quando eu tive a ideia de ter uma marca, né, de bem-estar, mas ela começou há muito tempo atrás. Se vocês me acompanham aqui há algum tempo, vocês sabem que eu já lancei vários produtos com a marca Chata de Galocha. A gente já lançou camiseta, já lançou linha infantil, já lançou roupas, cosméticos, escovas com a Condor ano passado, então, livro, caraca, muita coisa. Então eu já lancei muitas coisas com a marca Chata de Galocha. E por que eu comecei a fazer isso, né? Não é toda influenciadora, blogueira, instagramer que faz isso, e inclusive eu conversei muito com várias amigas minhas que fazem a mesma coisa que eu, algumas têm marcas, outras não, quando eu comecei a ir por esse caminho, né, do licenciamento, porque como que funcionou até então? Todos esses produtos que eu lancei antes da Lui, era uma parceria minha com uma outra empresa. Então, vou dar o exemplo aqui da Condor, que foi a do ano passado, que foi super bacana. O que acontece? Eu me junto com uma empresa que fabrica um produto que tem a ver comigo, com a minha marca, com vocês, e a gente junto desenvolve um produto que vai levar a marca Chata de Galocha. Então a minha participação ali é meio que olhando, dando uns pitacos, dando sugestões, mas eu não sei nada sobre a fabricação, a marca já existe, muitas vezes a comunicação precisa ser feita junto com tudo que já existe da marca. Então, assim, foram oportunidades muito legais de eu aprender muita coisa sobre muitas áreas diferentes. Então, pensa, eu aprendi desde como é feita uma escova de cabelo do zero até, sei lá, cosméticos, a história da estamparia da camiseta, quando a gente desenvolveu o calçado, roupa infantil, modelagem, enfim, eu aprendi muita coisa ao longo desses anos que eu desenvolvi coleções e licenciamentos para a marca Chata de Galocha. E por que eu fui buscar esse tipo de parceria? Porque de uns tempos para cá, acho que foi mais ou menos em 2018, eu entendi que o mercado que eu trabalhava, né, estava ficando de um jeito que estava sendo muito difícil para mim trabalhar exclusivamente com isso. Por quê? O algoritmo. É muito difícil você se sentir medida o tempo inteiro, sabe? E não pela sua régua. Porque, por exemplo, quando eu faço um conteúdo, começou com um post no blog, foi para um post no Instagram, um stories, um vídeo aqui, o que eu acho que define esse conteúdo como um conteúdo bom ou ruim? Se ele ajuda alguém do outro lado, se eu tenho orgulho da mensagem que eu tô passando ali, se ele tem uma qualidade de imagem, de vídeo, de som, que vocês sabem que é uma coisa que eu me preocupo muito, legal, se vocês interagiram com aquilo de uma forma positiva. Então, todas essas coisas para mim são indicativos de qualidade de um conteúdo. Eu acho que principalmente aquilo que você faz com verdade, sabe? Que você fala e você acredita muito naquilo que você fala. Mas a grande questão é que quando eu acredito muito e falo muito a verdade, todas essas outras coisas elas aparecem automaticamente, assim, é impressionante. E principalmente a interação de vocês. Mas de uns tempos pra cá, a gente foi invadido com esse excesso, né, gente, de informação, de redes e de tudo.
E tudo passou a ser sobre algoritmo. A gente começou a falar de algoritmo, eu comecei a estudar algoritmo, eu comecei a fazer as coisas pensando no algoritmo e não nessas outras coisas. E aí, pra mim, foi o grande ponto de virada da minha carreira, assim, porque eu parei de prestar atenção no conteúdo para prestar atenção na forma, ou às vezes eu até mexia no conteúdo para que o objetivo final fosse o número e não essas outras coisas. E eu acho que aí, gente, perdeu totalmente a graça. Não é isso que faz algo ser bom para mim. Até hoje essas outras coisas são indicativos de sucesso e não o número. Mas, no fim das contas, é um mercado que tá ali o tempo inteiro vendo o número, te observando, te comparando, o que é uma coisa muito cruel. E acabou que isso começou a afetar a minha saúde mental. Eu comecei a ter, assim, né, enfim, me sentir mal com isso, a não gostar de fazer mais o que eu tava fazendo. Então, assim, fazer conteúdo pra mim virou uma coisa muito ruim e que eu adiava ao máximo. E em 2018 foi a primeira vez que um profissional de saúde virou pra mim e falou assim: olha, por tudo isso que você tá me dizendo, eu diria que você está com estresse crônico. E aí eu tomei um super susto. Eu nunca me considerei uma pessoa que chegaria a esse ponto, sabe? Eu sempre achei que eu conseguiria administrar, eu sempre me preocupei muito com isso, né, gente? Sempre fiz terapia, enfim. Não tava dando, assim, é uma coisa que tava me afetando muito. E aí eu resolvi que, para eu conseguir voltar a lidar com a parte de criação de conteúdo de uma maneira que era positiva para mim, né, voltar a conseguir me expor mais, a não ficar pensando só no número, a voltar a me conectar mais com vocês e a me expor mais. Eu acho que é mais por aí, sabe? Pensar menos no número, no alcance, no resultado e mais na mensagem, que é o que importa. Eu falei, cara, então eu preciso ter outra coisa que seja, né, uma fonte de renda, porque esse é o meu trabalho. E se o meu trabalho está atrelado a uma coisa que está me fazendo mal, eu preciso tentar, né, dentro das minhas possibilidades, diminuir esse mal que essa coisa tá me fazendo, para isso voltar a ser bom, porque sempre foi, e passar a fazer outra coisa como um negócio, né, ou uma outra fonte de renda, enfim. Bom, então eu comecei com essa história dos licenciamentos pensando um pouco nisso, sabe? Vamos ver como é que é fazer uma linha de camiseta. Que legal, é assim, eu sei fazer, deu certo, eu gostei, tenho orgulho do produto, as pessoas gostaram. E assim eu fui vendo todos os produtos que a gente lançou, né, Matilde? Bom, e aí que no meio de tudo isso veio a pandemia. E aí, gente, já falei sobre isso muitas vezes, mas nesse vídeo é extremamente importante. Com a pandemia, eu resolvi valorizar mais a minha saúde, pensar na minha saúde, porque além de eu já estar doente há um bom tempo e eu estar ignorando isso, né, deixando isso passar e falar, depois eu vou ver isso e tal, eu também achei que era muito importante eu dar sabe, um caminho para minha vida mesmo, porque todo mundo ficou parado, né, dentro de casa, foi muito assustador no início, enfim. E aí eu foquei na saúde. Comecei a fazer exercício porque eu me senti bem fazendo exercício. Comecei a ter uma relação com o exercício e com o meu corpo que eu nunca tinha tido antes. Eu comecei a sentir a endorfina mesmo, sabe? Então, gente, foi a primeira vez que eu me deixava suar fazendo exercício. Porque antes eu ia pra academia e eu ficava sem graça. Ai, meu Deus, eu tô toda suada, ai, tô melada. Tipo, preciso fazer isso. E era uma obrigação, não porque, vai me fazer bem, é porque preciso emagrecer, porque me falaram que eu engordei na internet enfim. Nunca foi por saúde, sabe? E nunca foi bom. Era sempre uma tarefa ruim. Só que na pandemia começou a ser bom. Porque eu comecei a sentir endorfina e aqueles dias, né, de incerteza, de medo, principalmente no início, começaram a mudar porque eu fazia exercício. Eu sentia aquele gás e eu falava, cara, isso é muito legal! Eu comecei a me sentir muito bem, eu quero fazer mais! E aí, gente, quando eu tenho uma coisa assim, é isso, né? Eu criei há quase 15 anos o meu blog, Chata de Galocha, porque eu queria muito compartilhar as coisas com as pessoas. Então, quando eu sinto uma coisa assim, eu quero compartilhar. Então, eu comecei a falar disso porque, gente, olha isso, cara, vocês podem se sentir desse jeito e é muito legal. E eu realmente comecei a compartilhar isso com vocês e vocês começaram a me responder. E aí, gente,
Não só com o exercício, né? É importante dizer também com as receitas que eu comecei a postar. Eu comecei a me alimentar melhor, comecei a ter mais variedade na minha alimentação. Eu sempre fui uma pessoa super restrita para comer. E isso é uma coisa que ao longo dos anos eu vinha mudando, mais com a pandemia deu aquela acelerada, porque eu podia me concentrar nisso, estava em casa, podia cozinhar todas as minhas refeições. E gosto de fazer isso também, então também era uma outra fonte de prazer, sabe? Pensar em maneiras gostosas de comer aquilo que faz bem. E aí eu comecei, gente, a ter respostas que eu nunca tinha tido antes de vocês. E eu fico emocionada, porque uma coisa é você receber uma resposta tipo assim, ai Lu, adorei essa roupa, comprei, me senti linda e tal. Outra coisa é você ver que a pessoa mudou uma atitude dela dentro de uma área essencial para a vida, para o bem-estar, por conta de uma coisa que você compartilhou. Então, gente, eu nunca me senti mais feliz e realizada do que quando eu vi as pessoas. Lu, comecei a dormir melhor porque eu vi você, comecei a me mexer porque eu vi você, comecei a comer melhor porque eu vi você. E assim, foram muitas pessoas falando isso, sabe? E foram muitas pessoas mandando umas mensagens gigantescas, sabe? Tipo assim, muito grande. Então você vê que realmente mexeu muito com elas. Peraí. Eu lembro quando você me mostrava. Eu mostrava e chorava, né? Porque na pandemia, então, não tinha o que fazer, né? Eu recebia isso e eu ficava muito feliz de fazer. Sabe? De ser uma coisa positiva e algo para que ajudasse a pessoa a se concentrar em algo bom, né? Naquele momento. Então, esse foi o meu caminho até chegar à pandemia e era isso que estava rolando em 2020. E aí, no início de 2021, em janeiro de 2021, enquanto eu tava nas minhas férias, vocês lembram que eu fiquei um tempo offline e tal, eu recebi uma mensagem que, assim, me parecia... Sabe quando uma coisa parece boa demais pra ser verdade? Recebi uma mensagem de quem hoje é meu sócio na Lui, falando que gostava muito do meu trabalho, que viu todas essas coisas que eu fiz, esses lançamentos, e que achava muito legal, que eu tinha feito esse tanto de coisa, tive essas experiências, e que foram experiências muito positivas, né? Vocês gostaram muito, foram coisas que foram muito bem aceitas e tal, e se eu não queria, né, levar isso para um outro nível. E foi aí que foi plantada a sementinha da Lui. Porque eu fui conversando com os meus sócios para a gente entender o que a gente deveria, né? Porque eu já fiz tantas coisas, né, diferentes, e eu sempre falei de tantas coisas. Então, assim, o que eu faço, né? Será que eu lanço, sei lá, uma linha de maquiagem? Eu nunca lancei maquiagem, por exemplo. Eu amo maquiagem, eu falo de maquiagem. Será que eu lanço, sei lá, eu não sabia o que fazer. E aí eu lembro que na época que a gente estava fazendo um estudo de mercado, de comportamento e tal, eu estava também fazendo um curso do André Carvalhal e do Jorge Greenberg, que eu não lembro mais como chamava o curso, mas era um curso meio que assim, descubra o seu propósito de vida. E eu fiz muitos cursos, né, gente, durante a pandemia. Muitos. Fiz curso de gastronomia, fiz curso de planejamento de vida, curso de Descubra o Seu Propósito de Vida. Só que esse curso ele foi bem especial porque teve algumas dinâmicas e coisas assim que me levaram para alguns lugares assim de pensamento que eu nunca tinha ido antes. E aí, gente, eu descobri que essa minha vontade, essa minha urgência de compartilhar esse tipo de coisa e a felicidade que eu sinto quando eu recebo esse tipo de feedback de vocês é a raiz, assim, do meu propósito, sabe? Porque eu faria isso de graça, sabe? Transformar a vida das pessoas dessa maneira. Incentivar as pessoas a encontrarem esse tipo de coisa. Porque o bem-estar que aquilo me traz, sabe? A alegria que aquilo me traz é enorme. Então, eu entendi que se eu fosse criar uma coisa nova, ela deveria passar por aí. E foi aí que a gente começou a falar da Lui. Eu cheguei à conclusão de que eu queria ser uma pessoa que incentiva as pessoas a viverem com mais qualidade, sabe? A
serem sempre um pouquinho melhores a cada dia, porque foi isso que eu me concentrei em fazer em 2020, era isso que eu ia dividindo com vocês e vocês iam me dando aquelas respostas que foram, assim, super importantes pra mim e que mexeram muito comigo. E é isso que eu me tornei, assim, sabe? Eu virei uma pessoa que presta muita atenção na minha qualidade de vida, porque eu fui uma pessoa que durante muitos anos não prestei, eu fui adoecendo aos poucos e eu meio que fui conseguindo sair um pouco daquela minha vida doente. E aí, gente, falando de doença, doença mesmo, tá? Eu fui diagnosticada com ansiedade, tive o diagnóstico da minha doença autoimune, que tem um fundo emocional também. Eu tenho uma doença inflamatória, né? Já falei disso aqui pra vocês, mas só pra vocês entenderem que eu não tô falando de doente sem ser literal. É literal mesmo. Então, a cada dia que passava, né, desse meu ano da saúde, eu tentava ser um pouquinho melhor. Comecei a ler muito sobre hábitos e comecei a falar muito sobre isso e comecei a ver vocês gostando e me dando retorno de que vocês também estavam melhorando um pouquinho a cada dia. E aí a gente chegou na ideia central da Lui, que é a minha marca, que existe para ajudar você a ser um pouquinho melhor do que ontem. É assim que eu gosto de falar da Lui. Eu não gosto de falar que ela é uma marca de roupa, ela é uma marca de acessório, ela é uma marca de... Porque ela pode fazer 1 milhão de coisas diferentes, não é o produto que importa. E é por isso que desde o início, quando a gente fala da Lui, eu não falava de produto, sabe? Vem aí a nova marca de nananã. A Lui é sobre ser um caminho para uma vida um pouquinho melhor. E aí a gente tem, né, as nossas frases, a gente tem coisas que estão ali para ajudar a gente a lembrar disso, né? A frase para mim que mais resume a Lui e esse estilo de vida e tudo isso que eu tenho vivido desde então é o dia hoje. Hoje é a oportunidade de ser melhor do que ontem. Então, você quer comer um pouco melhor? Sabe, melhora, coloca um pouquinho mais de alface no seu prato hoje. Você quer dormir um pouco melhor? Tenta desligar o celular 10 minutinhos mais cedo hoje. Você quer, sabe, sai para fazer uma caminhada de 5 minutos em volta. E tudo que eu estudei ao longo desse tempo, né, esses cursos, coisa de propósito e tal, me ajudaram muito. E meus sócios e a equipe toda da marca também me ajudaram a chegar nesse, sei lá, nesse conceito, né? Nesse cerne do que é a Lui. E aí... Eu acho que eles ajudaram a traduzir todo esse seu momento numa ideia e numa marca. Foi muito louco, assim, o processo de criação da Lui, porque primeiro que ela tinha outro nome antes. A ideia era que a Lui fosse sobre a Lu, que sou eu, né? Então, por isso que ela chama Lui, na verdade, né? Que é da Lui, da Lu. E não tem um significado específico, Lui não significa nada, mas eu gosto porque Lui, ao contrário, é You, com L no final. E eu acho que isso fala um pouco da marca também. E a nossa ideia é sempre ser um lugar que é acolhedor, que é alegre, que é feliz e que tá ali para incentivar, nunca para obrigar, nunca para punir. Porque era desse jeito que eu me sentia quando eu falava de bons hábitos, de saúde, de exercício, de comer bem, de dormir direito, sabe? Eram obrigações, era chato, era ruim, era negativo, era tipo, você precisa fazer isso. E agora eu não preciso fazer isso. Eu tenho a oportunidade de fazer isso todos os dias. E eu escolho fazer algumas coisas porque eu quero ter uma vida longa, uma vida leve, uma vida feliz. E eu desejo isso para todo mundo. Então, é para isso que a Lu existe, sabe? Para manifestar isso, para ajudar as pessoas. E aí a gente acabou conseguindo chegar em alguns produtos para a gente começar essa história, né, dessa marca nova. Para mim era muito importante ter alguma coisa que falasse de exercício, porque isso mudou muito na minha vida. Eu poderia lançar, sei lá, pratos de salada, sabe? Mas me mexer é uma coisa que ficou muito simbólica para mim. Primeiro porque eu me mexo e eu sinto a endorfina, então o bem-estar vem meio que automático, que é uma coisa muito maravilhosa. E segundo, porque essa virada de chave, sabe? De ser uma punição e de virar uma coisa boa, é o que eu queria que acontecesse com todo mundo. Então por isso que eu quis trazer para esse universo da Lui, que é divertido, colorido, convidativo, sorridente, esse universo das roupas de treino, né? Então a gente tem um conjunto de treino, a gente tem
um conjunto de loungewear, 2 na verdade, um é esse que eu estou usando agora, o outro é um que se você quiser fazer, sei lá, uma yoga, você consegue fazer, porque ele é tipo um pijaminha, é uma delícia também para você, sei lá, ler um livro, ficar tranquila na sua casa, porque bom hábito não é só, né, comer direito e, enfim, fazer exercício, é muito mais do que isso. E a gente tem outros produtos também que estão sendo lançados essa semana, que saem aí da parte de moda e acessórios, né, de treino, que a gente também já lançou, e já vão aí para alguns outros hábitos que são bons pra gente e que eu espero que a marca ajude a introduzir na vida das pessoas. Bom, gente, então agora que eu já falei, já chorei, já, enfim, eu vou responder algumas perguntas de vocês sobre a Lui, tá? A Márcia, ó, parte do nome Lui é uma aliteração de Lu? Sim, Márcia, é sim. A Márcia tá sempre aqui nas minhas DMs, então eu queria começar com a pergunta dela. Essa pergunta aqui é muito boa. A Ellen perguntou, Lu, a questão com os tamanhos e o valor foi algo que mexeu com você? Foi. Logo que a gente lançou a Lui, esse vídeo deveria ter entrado naquela época, deveria ter sido gravado naquela época, mas no nosso lançamento a gente teve uma coisa que, tipo, acabou comigo, que a gente lançou depois de... Então, de janeiro até setembro trabalhando, então 8 meses, 9 meses direto trabalhando na marca, pensando em tudo e com todo esse significado e tal. E aí a gente teve 2 críticas muito grandes no nosso lançamento. A primeira crítica foi sobre o valor das peças, que foi considerado alto por muitas pessoas, e a segunda crítica foi sobre a grade de tamanhos. Sobre o valor das peças, eu preciso dizer que eu esperava essa crítica, mas a gente optou por ser uma marca produzida de maneira responsável, de fornecedores responsáveis, com materiais de qualidade, e isso eu falei no dia mesmo do lançamento, assim, isso custa muito caro. Produzir coisa de qualidade, coisa bem feita, com fornecedores que se responsabilizam por todo o trabalho em escala pequena, né? Porque a gente é uma marca que está nascendo agora, apesar de que eu falei que assim, parece... Sabe quando você está terminando a faculdade? No meu caso foram 5 anos, né? 5 anos lá estudando, ralando, fazendo estágio, formei! Tipo, parece a linha de chegada. Aí você descobre que você é, tipo... o comecinho da carreira, você acha que você acabou, na verdade você tá começando. Então a minha sensação com a Lui foi mais ou menos essa. Eu achei que eu tava chegando na linha de chegada e na verdade não, eu tava só começando, né? A marca é pequena, a gente produz pouquíssimas unidades de cada coisa, e isso tem muito custo. É muito injusto comparar uma marca pequena e autoral que tem toda essa qualidade, etc., com grandes magazines, por exemplo, que tem condição de comprar o tecido de uma outra maneira, de outros fornecedores. Então não tem como comparar. Eu sabia que o valor ia ser uma questão, eu sei que ela não é uma marca que ela é acessível para todo mundo, mas a gente tem esse foco na qualidade, na responsabilidade, e eu espero que com o nosso crescimento a gente vá conseguindo, né, ter volume para fazer com que isso seja impactado também. E sobre a grade de tamanhos. Isso, gente, é uma coisa que... Cara, eu já sabia que isso ia acontecer. E eu falei no nosso desenvolvimento de produto que era importante para mim a gente ter tamanhos para todo mundo. Que é uma coisa que eu me preocupo sempre em todos os meus lançamentos. Então, tudo que eu tinha feito até agora, eu sempre tive isso como uma grande preocupação. Vocês sabem que... isso é meu mesmo, né? E, inclusive, eu acho que foi daí que veio grande parte da decepção das pessoas, porque, né, as pessoas já esperavam isso de mim e elas não tiveram. Mas aí eu preciso explicar o que aconteceu. O que aconteceu foi que eu não tô sozinha nessa marca, eu tenho uma equipe e existem algumas decisões que elas não são 100% minhas, que eu contribuo para elas. Então, eu fui a voz que falou que era importante, mas existiam outras questões, inclusive a do custo, a de fornecedores, a de várias outras que, né, foram explicadas pelo desenvolvimento de produto, que não era possível ter uma grade além da que a gente lançou inicialmente, naquele momento, que era uma coisa que era importante, mas que não seria possível. E aí a marca foi lançada com aquela grade. Então, com todo o feedback de vocês sobre os tamanhos no lançamento, eu consegui mostrar para eles que aquilo que eu estava dizendo sobre a grade era realmente importante, e aí eu fiquei super feliz que, a partir de então,
todos os lançamentos da Lui, eles vão ter mais 2 tamanhos. Então a gente conseguiu ampliar a grade para atender até o G4, que na Lui é o Extra GG. É isso. A gente ampliou 2 números, que a gente conversou com todo mundo pela DM. Foi muito legal, assim, as pessoas que ajudaram a gente, porque muita gente falou, olha, Lu, tenta dar uma olhada nisso, presta atenção nisso, e a gente realmente conversou, as pessoas ajudaram a gente. Eu uso tal tamanho, eu uso esse, e a gente espera atender a maioria das pessoas que querem estar com a gente na Lui desde então. Nosso conjunto que foi lançado depois, o conjunto de loungewear, ele já tem essa numeração expandida, e a partir de agora essa numeração já é a padrão da Lui. Então eu fiquei muito feliz com isso, porque é uma coisa que realmente é muito importante para mim também. A Gabriela tá perguntando, Lu, conta mais sobre o tapetinho, por gentileza. Além das nossas roupas, a gente tem também acessórios de treino. Não precisa pegar outro, amor. A gente tem 2 cores de tapetinho. Pode mostrar isso aqui? Ah, pode. Aqui em casa, olha só. Gente, esse é o modelo e esse é o nome antigo da marca, que eu fiquei testando em casa durante o quê? Uns 6 meses. E aí a gente chegou no nosso modelo de tapetinho, que ele vem com essa, sei lá, alça mesmo, né? É uma alça que abraça ele. Aqui tem nosso logo. E a gente tem 2 cores, tem esse rosa e tem o roxo. E a ideia é ele ser, assim, desde o seu amigo para você fazer igual eu faço aqui em casa. Alongamento, treino até com peso, né? Enfim, a gente precisa deitar no chão. Ele fica super compacto. Ou para você que já faz yoga fora de casa, você leva, enfim, ele tem essa alça para você levar para qualquer lugar, pendurar em casa, e pessoalmente eu acho muito lindo. Ele tem um tamanho grande o suficiente para você fazer uma aula de yoga em cima dele, então eu testei. Inclusive, esse tapetinho que eu tava testando ele era menor do que esse final, tem as medidas lá no site. E eu falei, gente, esse tapete tá curto, não tá funcionando. Ah, não, o modelo final vai ter X centímetros a mais. Eu falei, então tá bom. Porque eu testei muitos tipos de exercícios diferentes antes da gente fechar nesse modelo e nesse tapetinho. Uma coisa importante é que essa alça aqui de algodão, ela é feita por uma iniciativa super legal que a gente já falou dela, chama Ideia Crua, que tá ajudando mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade e a gente super acredita, super apoia e por isso que a gente escolheu eles para fazerem essa parte aqui, né, do nosso tapete. Achei uma pergunta muito legal. Camila perguntou, Lu, até agora tem algo que teria feito diferente? O que aprendeu com a Lui? Olha, eu acho que essa história dos tamanhos me deixou assim... Isso já tinha acontecido várias vezes com outros lançamentos, assim. Muitas vezes, dos produtos que eu já tinha lançado antes pra vocês, eu abria mão de algumas coisas e depois eu arrependia. Assim, clássico, sabe? Aí eu falei, eu deixei pra lá e não... Então isso só me deu mais certeza de que, assim, se eu tenho sabe, um feeling, como é que chama? Uma intuição, sabe? Uma coisa forte, eu preciso brigar muito por ela, porque eu deixei uma coisa importante pra mim passar, sabe? Então eu acho que eu passei a ser mais firme. Eu, às vezes, gente, eu sempre fui, esse é o mal de ser mulher em situação de comando e liderança, né? Desde muito nova, as pessoas falavam que eu era muito grossa, muito, nossa, não precisa falar desse jeito. Então, depois que eu fiquei mais velha, eu fiquei tentando ser mais política. Ah, não precisa, tentando me podar um pouco. E agora eu entendo que eu preciso ser assertiva nas coisas, sabe? Eu acho que eu abri mão dessas coisas, eu abri mão de coisas que eram importantes pra mim quando eu não deveria, pra tentar ser política. Então, pra mim essa foi assim, sabe, o tapa final na minha cara, a gotinha de água que transbordou o balde, tipo assim, não vou mais deixar isso acontecer, sabe? Isso foi muito importante, foi um grande tapa na cara. Eu achei que eu ia passar o dia do lançamento da Lui tomando drinks. Tem um momento, vamos botar o lançamento aqui. A gente tava filmando, a gente tava com a equipe toda reunida no Zoom. 2h30, vai. Posso mandar? Pode. 96, 97, 98, 99, 100 visitantes! Amor. Não. Que lindo! Prega. Obrigada. Não. Ele terminou o cartão como?
Te amamos na alegria e no suor. Gente, olha que lindo! Oh, meu Deus, que lindo! É carinha de leão. Ah, não, tinha que ter pintado carinha de leão. Os visitantes subindo. Nossa, os visitantes, cara. Prontinho, enviado. E aí, quando lançou, foi uma enxurrada de negatividade, sabe, de comentário falando disso, que eu passei a noite chorando, não passei comemorando. Então, assim, foi um grande, sabe, presta atenção nisso. Como diria minha terapeuta, um grande recado do destino pra você. Agora você aprendeu? Espero que sim. A Camila também perguntou quanto tempo trabalhando em segredo. Então, foi de janeiro até setembro, né, trabalhando em segredo pra vocês e trabalhando muito, tendo que ter uma vida dupla sem deixar isso transparecer muito, assim, porque, né, não tinha como explicar. Agora eu consigo explicar pra vocês. Bom, gente, foi um vídeo enorme, eu chorei, eu ri, eu respondi pergunta, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que foi, né, essa caminhada da Lui até chegar aqui. A gente tá só começando, nós somos uma marca bem pequenininha, pequenininha mesmo, mas o propósito é grande. Eu realmente acredito muito nisso que a gente está tentando fazer, e eu sei que a gente vai errar várias vezes, mas vamos tentar aprender e acertar mais do que errar, e a gente já está preparando muita coisa para essa semana, que é a nossa primeira semana de Black Friday. Inclusive tem promoção rolando no site, dá uma olhada aqui embaixo no link, tem lançamento essa semana. Enfim, tem muita coisa, a gente já tá pensando no ano que vem, então assim, eu tô aprendendo muito, muito, em muito pouco tempo. Isso é muito legal, eu adoro aprender coisa nova, não foi à toa que eu fiz tanto curso durante a nossa quarentena. Mas se vocês tiverem mais perguntas também, me deixa aqui embaixo e a gente vai conversando mais e eu vou tentar mostrar mais um pouco também disso. Eu acho que eu fiquei tanto tempo mantendo um segredo, sabe? Que agora eu meio que acho que ainda não viram a chave de que eu posso compartilhar essas coisas com vocês. Então, se vocês quiserem, eu compartilho mais também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Acesse o site da Lui, siga a Lui Club no Instagram, aproveite a nossa Black Friday. Um beijo e até a próxima.